Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula referente ao segundo roteiro do quarto bimestre. Vamos falar agora sobre a parte de óptica. Vamos entender um pouco da óptica, a parte inicial, introdução, de como se originou esse estudo, certo? Mas vamos entender o que significa a óptica. A óptica é uma parte da física que vai estudar os fenômenos, certo? Luminosos e a luz. Essa parte ela foi desenvolvida, né? Ela foi publicada através de Isaac Newton, quando ele admitiu que a luz era formada por feixes de partículas, certo? Dentro da sua teoria corpuscular da luz. E aí vem a definição física, certo? A definição da luz como agente físico que a gente consegue enxergar, certo? Através da sensibilidade dos nossos órgãos visuais, que são os nossos olhos. E a luz, ela é uma onda eletromagnética que é um conjunto do campo elétrico com o campo magnético. E aí vem o seguinte, a gente só consegue enxergar porque existe luz. Se não há luz, se não há claridade, a gente não tem como enxergar os objetos que nos rodeiam. E aí, dentro dessa faixa visual, dentro dessa questão visual, a gente só tem essa observação devido à região do espectro eletromagnético que é visível ao olho humano, certo? Então, dentro do espectro eletromagnético, o que a gente consegue enxergar está dentro dessa faixa aqui, entre a ultravioleta e o infravermelho. Esses outros aqui, dentro dessas regiões da faixa do espectro eletromagnético, vai do ultravioleta até o infravermelho, o raio-x, os raios gamas, os raios cósmicos, o radar, o HF e VHF. O HF vocês somente têm a questão da sensibilidade audível, que são as ondas de rádio que a gente consegue ouvir, mas não conseguimos enxergar essas ondas, certo? Então, aí dentro desse espectro, o que está visível ao nosso olho nu são as cores que a gente consegue enxergar caso a gente não possua alguma deficiência daltônica em relação a algum tipo de cor que seja imperceptível ou que a gente não consiga enxergar através dos nossos olhos, certo? Veja só, pessoal. Aí agora que a gente vai entender um pouco mais da relação da luz em relação à questão da óptica geométrica, que vai estudar através de leis empíricas. Quando eu falo de empirismo, eu estou querendo retratar a questão da experimentação. Eu só consegui, na verdade, eu não, né? Mas vários cientistas só conseguiram entender o fenômeno da luz através da experimentação. Se não houvesse a experimentação naquele momento, eles não teriam como entender esse comportamento da luz, como ela se comportava, certo? E aí a gente só vai também entender esse comportamento através do conhecimento da natureza da luz. E aí vem a óptica geométrica que estuda esse comportamento. Primeiro fator a ser observado são os raios de luz, certo? Os primeiros raios de luz que chegam até nós são os raios de luz que o Sol emite, certo? A nossa primeira fonte de luz, a primeira fonte de luz primária, e logo a explicação da aula vocês vão entender o que é essa fonte de luz primária. E aí a gente tem a definição de raios de luz como linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. É uma representação, não quer dizer que a gente consiga observar através dos nossos olhos
essas linhazinhas que representam esses raios de luz, certo? E aí é colocado como é puramente teórico, ou seja, só foi uma teoria para conseguirmos estudar esse comportamento da luz, facilitar o estudo. E aí tem duas considerações em relação a esses raios de luz. Nós temos os raios de luz, e eu só tenho raio de luz quando há o espalhamento dessas linhas que indicam o sentido e a direção dessa luz. Ou seja, a vela ela emite raios de luz. A luz que ilumina nossas casas são raios de luz, certo? Porque elas têm várias direções, não tem somente um sentido e uma direção, né? Ela tem vários sentidos e várias direções. Agora, quando eu ligo a lanterninha da minha para caminhar em algum lugar escuro, né? Ou eu seja, em um lugar escuro, eu preciso de uma luz. E aí, quando eu ligo essa lanterna ou qualquer objeto que emita feixe de luz, eu quero dizer que esses feixes de luz eles possuem uma direção e um mesmo sentido, certo? Possui a mesma direção, desculpa, e o mesmo sentido. Então aí eu classifico ele como feixe de luz. E dentro dessa questão dos raios de luz, certo? Onde eu entendo o que é raio de luz e feixe de luz, eu tenho a classificação em relação a essas linhas de representação da luz. Eu posso classificá-la em três tipos. E quais são esses três tipos de classificação? Eu posso ter linhas luminosas, ou raios de luz, ou feixes de luz convergente, quando ele toca um objeto, e aqui eu tenho esse aí objeto, e quando ele atravessa esse objeto, ele vai ter as linhas encontrando um determinado ponto, certo? Então, convergir é ir de encontro todas essas linhas, esses raios ou feixes de luz a um mesmo ponto, certo? Divergir, quando eu tenho a divergência dessa luz, eu vou ter espalhamento dela, ela vai para várias direções e vários sentidos. Então, aí no momento que eu estou lá com o meu carro, dirigindo ele, e eu vejo o sinal vermelho, amarelo ou verde, dependendo de qual posição esteja, eu estou vendo luzes divergentes, porque elas estão se espalhando, certo? Eu estou vendo raios de luz ou feixes de luz, desculpa, divergentes, se espalhando em várias direções, facilitando até que em uma determinada distância eu consiga enxergar a sinalização do sinal. Porque se eu tivesse uma luz convergente em um determinado ponto, dependendo da região onde eu possa me encontrar, onde eu esteja, eu não iria conseguir ver qual era o sinal certo que estava e poderia até ocasionar um acidente. Quando tem uma luz indo em direção, um raio de luz ou feixe de luz em direção cilíndrica, ele vai ter uma reta, certo? E ele vai ter essa representaçãozinha aqui reta no mesmo sentido e mesma direção. Como é colocado dentro do feixe de luz, certo? Aí a gente pode ter até uma relação entre cilíndrico e feixe de luz. Dentro dessa questão do raio de luz e entender que existe raio de luz, feixe de luz e que podem ter esses raios ou feixes, linhas convergentes, divergentes ou cilíndricas, eu vou ter as fontes de luz, certo? Essas fontes de luz são corpos que podem emitir luz e luz própria, e quando eu falo luz própria, desculpa, eu estou querendo dizer que essas fontes de luz são primárias, ou seja, elas têm sua própria iluminação. Quando eu tenho a reflexão da luz, eu vou ter que esse corpo ele é uma fonte de luz secundária. Ele não possui luz própria, apenas reflete, certo? Aí vem o seguinte, eu tenho as fontes de luz
classificada através dos tipos de lâmpadas, certo? Existiam antigamente, e eu cheguei a pegar esse tipo de lâmpada, que foi mudada no ano de 2017, se não me engano foi entre 2016 e 2017. Antes das lâmpadas fluorescente e fosforescente, existiam as lâmpadas incandescentes, que emitiam luz e altas temperaturas, ou seja, elas gastavam uma maior energia. E se você observou, se vocês chegaram a observar, mas podem perguntar para de vocês, essas lâmpadas incandescentes, elas aqueciam mais e a iluminação que elas emitiam era uma fonte amarelinha. Você via que elas tinham um fio de ligação que superaquecia e aquecia também a lâmpada se em determinado momento, passado um determinado tempo, vocês fossem tocar ela estava bem quente, tinha que esperar esfriar para poder retirar do encaixe e a fazer a troca, né, dependendo do caso. E aí você tem o seguinte, nós temos os luminescentes quando emitem luz em baixa temperatura, certo? Então, esse é o termo usado para as lâmpadas que são colocadas como fluorescentes e fosforescentes, ou seja, elas têm emissão de luz a uma baixa temperatura. E se você tocar na lâmpada dessas fluorescentes ou fosforescentes, elas vão estar quentes, lógico, porque estão ainda tendo alguma ocorrência, né? Na verdade, estão tendo ainda a ocorrência do efeito Joule, a perca, está havendo uma transformação de uma conversão de uma parte de energia elétrica em energia térmica, mas essas fluorescentes, ela tem a questão de emitir luz somente com a ação de um agente excitador. Ou seja, o que eu quero dizer, se no momento que eu não tenho corrente elétrica percorrendo a essa luz fluorescente, e aí eu desligo o interruptor, ela cessa, ela acaba, ela não tem como mais emitir luz, e aí é interrompido a sua iluminação. Contrário das luzes fosforescentes, eu vou ter a emissão de luz em um determinado tempo, mesmo quando eu encerro o circuito, eu fecho o circuito, eu vou ter que essa fonte ainda vai estar iluminando, certo? Vai estar o que a gente chama emitindo ou radiando, certo? Uma energia que a gente tem como energia potencial química, né? Colocado como energia potencial química. Mas na verdade são efeitos, né, fosforescentes, ou seja, a gente tem até a consideração de excitação de partículas fosforescente que faz com que você tenha aquela tonalidadezinha verdezinha do material que é composto, certo? E aí tem a exemplificação. Eu tenho as luzes fluorescentes, a que a gente tem hoje em dia nas nossas casas, são mais econômicas. As incandescentes não eram tanto econômicas por conta que esse tipo de luz aqui consumia maior energia e tinha uma parte dessa energia que era consumida convertida em energia térmica, energia de calor, certo? E a fosforescente é essa aqui, ou seja, ela precisa da excitação de uma determinada luz, certo? Iluminando esse corpo fosforescente, e quando essa luz ela é interrompida, esse corpo começa a radiar essa luz através do efeito fosforescente até um determinado tempo, quando ele é cessado de vez, ou seja, ele emite totalmente essa radiação luminosa por um determinado tempo e após esse tempo ela para de irradiar essa luz. E aí eu tenho as fontes secundárias, ou seja, quando eu falo em fontes secundárias, são as fontes que emitem apenas luz recebidas de outros corpos, certo? Ou seja, eles não possuem luz própria, apenas refletem essa luz. No caso, temos a nossa Lua,
que ela reflete, certo, a luz do sol, que a ilumina. Temos as cadeiras, nós mesmos somos fontes de luz secundárias, porque nós só apenas emitimos, né, ou refletimos a luz que nos ilumina, por isso que as outras pessoas nos enxergam e por isso que a gente consegue enxergar os objetos, porque eles também são fontes secundárias que estão refletindo a luz que ilumina, que é uma fonte primária, que são as lâmpadas das nossas casas. Veja só, existem três classificações em relação a essas fontes secundárias. A gente tem os corpos, nós temos, desculpa, os corpos opacos. O que são corpos opacos? São corpos que impedem a passagem da luz, ou seja, eles não refletem essa luz, ele apenas absorve ela. Corpos transparentes que deixam atravessar totalmente a luz que passa sobre ele. Então, esse aqui é um corpo transparente, certo? E esse aqui é um corpo opaco. TR eu vou colocar como corpo transparente. E translúcidos são aqueles que deixam atravessar parcialmente uma parte da luz, certo? Uma parte da luz passa sobre esse corpo, certo? Translúcido.